Obrigado, irmãos. Obrigado pelo carinho de vocês, por ter nos presenteado, né, com essa lembrança. Mas como a Andrea falou, a gente não veio trazer nada, a gente veio receber. Que a partir do momento que a gente se propõe a servir ao Senhor, a gente coloca a nossa fé em prática, fazendo com que realmente a gente venha aprender a colocar aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor. E eu só glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui com vocês durante esses 8 dias. E eu vou falar para vocês o seguinte: lá na Central, nós tínhamos, como todas as igrejas, evangelismo, depois a Semana Santa, e eu fiquei responsável por um dia lá, porque eu sou ancião lá da Igreja Central, pelo evangelismo. Mas depois eu falei, eu vou fazer o que depois? Aí eu fiz a oração: Senhor, que alguma igreja convide a gente. E aí a gente recebeu o convite de vocês. E nós estamos aqui porque a gente gosta de sair da igreja. Tanto que a gente vai para muitas igrejas aí, a gente já fazia isso na outra denominação, nós éramos líderes, né, dentro de uma pastoral, e nós fazíamos esse tipo de missão, né, de ir nas igrejas, fazer formação, treinamento, né, e quando a gente veio para a igreja adventista, a gente também pediu que Deus continuasse e nos desse a oportunidade da gente poder colocar em prática o amor, porque a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa para a igreja, não é pela igreja que você está fazendo, é para Ele. E é uma forma de você colocar em prática os ensinamentos de Cristo e colocar a tua fé, né, de uma forma prática. Então a gente agradece aí a oportunidade que vocês nos deram de poder servir ao Senhor. Bem, hoje nós estamos encerrando, né, essa trajetória do Drama da Paixão, apresentando vários personagens. E hoje é o clímax do Drama da Paixão. E eu também gostaria de lembrar que vocês receberam um número, tá? No final a gente vai presentear vocês também, aqueles que a gente não tem como dar para todo mundo, o nosso livro, nosso testemunho de encontro com a verdade. E eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias, em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Amém? Então vamos só fazer mais uma oração da forma que nós estamos, para que o Espírito Santo nos conduza a partir desse momento. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai amado, Criador do céu e da terra, nós estamos agora nesse momento abrindo a Tua Santa Palavra. Que o Santo Espírito acalme nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa entender e compreender, e principalmente praticar a mensagem que o Senhor tem a nos revelar, a nos trazer a hoje, para que a gente venha realmente a aplicarmos na prática o amor de Cristo. Amém. Que o Senhor nos conduza ao entendimento, que a gente possa deixar de lado nossas preocupações, aflições, tudo aquilo que possa nos atrapalhar para o entendimento. Que o Espírito Santo venha a enriquecer a nossa fé, dando cada vez mais fundamento em Cristo, para que nós venhamos a ser luz e sal neste mundo, dentro e fora da igreja. Que a gente saia daqui hoje alimentados, fortalecidos, reavivados, para que a gente possa ser luz e sal no mundo.
É o que suplico e peço em nome de Jesus. Amém. Bem, Filipenses capítulo 3, nós vamos para o verso 10, que diz assim. Aqui você, nesse capítulo, né? Paulo vem falar sobre a exortação referente à alegria cristã. E no verso 10 nos fala: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aí o 11: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o contexto aqui que Paulo, quando escreve essa carta aos cristãos a Filipos, né, a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. A gente até fez um estudo, né, da escola sabatina falando sobre algumas cartas de Paulo. E ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Mesmo em meio às dificuldades que ele tinha ali na prisão, né, e lá em Cesareia de Filipe, a arqueologia encontrou o local provável da prisão de Paulo. E o local não é tão confortável como a gente imagina. Então, mesmo essas dificuldades que ele vivenciou, ele declara aqui nesses versos que nós lemos, o desejo mais profundo dele, da vida dele: conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Esse é o nosso desejo, não é isso? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente buscou essa semana entender todo esse drama da paixão. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então ele é o primeiro das primícias, né, da ressurreição. E que a gente possa cada vez mais ter essa esperança e fazer com que a nossa fé seja, como o próprio Paulo está dizendo, conhecer Cristo com propriedade e experimentar o poder da sua ressurreição. Paulo, ele não está falando apenas aqui de um fato histórico da ressurreição de Jesus. Ele está falando do poder transformador que essa ressurreição produz na vida de um cristão. Porque é essa a nossa esperança. De caso venhamos a dormir, ou a morrer, né? Como diz a Bíblia, a gente morra com a esperança da ressurreição. E muitos entes nossos queridos já se foram, já adormeceram, já morreram. E a gente tem a esperança de um dia encontrá-los. Mas para isso, nós temos que nos preparar. E que a gente trabalhe no sentido prático de fé, de querermos participar da primeira ressurreição. E nunca da segunda. Porque a segunda, você bem sabe que a Bíblia nos fala, é a ressurreição da morte. E hoje o tema que nós iremos abordar fala sobre isso, o poder da sua ressurreição. Mas antes eu gostaria de colocar um vídeo introdutório para a gente começar a pensar e refletir no tudo que nós iremos falar aqui. Sexta-feira parecia um fim. Sonhos destruídos e esperanças enterradas. Jesus morreu na cruz. Uma lança perfurou o seu lado. Sangue e água escorreram. Uma tempestade de morte. Uma pedra foi rolada. E o sepulcro foi selado. Guardas foram postos. Tudo terminado. Mas era apenas sexta-feira. A história ainda não havia acabado.
Domingo chegou, a pedra rolou, o túmulo ficou vazio. Um homem morto se levantou, real, vivo e glorioso. A ressurreição muda tudo. Então a ressurreição de Cristo é a prova principal da nossa fé. Amém. E hoje, para a gente poder se aprofundar nisso, eu trago aqui 3 verdades eternas para a gente pensar. A vitória de Cristo sobre o pecado, a derrota definitiva da morte e a garantia da nossa própria ressurreição. São verdades que nós temos que introspectar dentro da nossa fé. Que a nossa vitória vem por Cristo. Sobre as nossas tendências, inclinações, medos, angústias, incertezas, traumas. Nós precisamos ser libertos das correntes do pecado, das nossas transgressões, dos nossos erros, das nossas falhas. E a ressurreição, ela traz a derrota definitiva da morte eterna. Porque a primeira morte, todos nós iremos passar se Jesus não voltar antes. Os que acreditam em Cristo e aqueles que não acreditam em Cristo, todos iremos morrer a primeira morte. Mas para aqueles que morrerem em Cristo, terão uma vitória. E a ressurreição também é a garantia da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança de também um dia podemos ressuscitar a ressurreição dos justos. Sem ressurreição, não haveria evangelho para se pegar. Cair por terra toda a nossa fé. Por isso que muitos dizem que Jesus não ressuscitou. Foi tudo um trama pelos seus discípulos, que roubaram o corpo para dizer que ele ressuscitou. E eles combinaram de dizer que viram Jesus. Mas não é isso que a história mostra. Não é isso que a ciência, através da Bíblia, mostra. Então, mas porque Cristo ressuscitou, há esperança para cada um de nós que somos pecadores. Creia você ou não. Decisão é sua. Eu estava vindo no carro pensando sobre isso. Vocês acham que Deus, pelo poder que tem, Ele poderia ter acabado com o pecado de um assim? Mas Ele nos dá uma liberdade de escolha. Imagine se eu forço o meu filho a me amar. Através de medo, ou através de alguma circunstância que obrigue ele a me amar. Ele vai me amar por vontade própria ou por situação de medo? Será que esse amor é verdadeiro? Mas Deus, Ele, por amor, Ele nos proporcionou a liberdade de amá-lo ou não. A decisão é minha e sua. E a pergunta que surge inicial, que eu queria trazer para a gente pensar é: 3 pontos que nós devemos entender sobre essa primeira verdade. A ressurreição confirma que Cristo venceu o pecado.
ela prova que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ela revela que o sacrifício da cruz foi aceito por Deus e por todo o universo. A ressurreição não é apenas um símbolo. Ela é o fundamento da nossa fé. E Paulo nos traz isso lá em 1 Coríntios. Volta um pouquinho aí. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 17. Aqui, Paulo, ele vem falar sobre a ressurreição de Jesus. E no verso 17, ele nos diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido nenhum nós estarmos sentados aqui. A nossa fé seria inútil. Nós não teríamos esperança. Nós íamos viver um mundo, como alguns filósofos falam, que é nascer, crescer, comer e morrer. Mas pela ressurreição de Jesus, não é só isso aqui que nós fomos criados. E aí nós temos que buscar responder as 3 perguntas que os filósofos buscam responder. Muitas pessoas buscam responder. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Nós cristãos temos muito bem claro as respostas para essas perguntas. Eu sei de onde eu vim, de um Criador, mantenedor, Redentor, Criador de todo o universo. Eu vim e você veio por Ele. Por que eu estou aqui? Por um propósito, de buscar, devido à queda de Adão e Eva, de buscar a minha salvação. Para isso eu preciso conhecer o meu Criador. E eu preciso viver de acordo com os princípios e valores do meu Criador. E eu preciso viver como Cristo nos pediu. Como a gente viu hoje, no início desse trimestre, da lição da Escola Sabatina. De produzir fruto. Através do amor, que é o primeiro fruto. E eu só produzo fruto se eu conhecer e estiver conectado à videira. E a terceira pergunta: para onde eu vou? A um novo céu e a nova terra, que foi preparado. Jesus foi para preparar lugares para nos receber. Mas o túmulo, como a gente viu, está vazio, porque Jesus vive. A segunda verdade fala sobre a ressurreição, traz poder para a nova vida, para uma nova vida. Porque se eu creio em tudo em que Cristo viveu, ensinou, eu tenho condições de entregar a minha vida nas águas e nascer um novo homem ou nova mulher transformada ou transformado. Mas isso depende de quem? E a própria lição trouxe. Ele está à porta e bate. Cabe a mim e a você permitir ou não. Livre arbítrio. Mas tem irmãos que estão mornos na igreja. Não é nem quente, nem frio.
E Jesus fala que vai vomitar os mornos. E aí a gente tem que ver que tipo de fé é a nossa. É morna, ela é quente ou é fria? O mesmo poder que levantou Jesus do túmulo está disponível para mim e para você, hoje, se você quiser. Agora, 3 pontos em cima dessa verdade que eu queria trazer aqui. Quando a gente fala em ressurreição, traz poder para uma nova vida, esse poder, ele é nos dado para que a gente possa vencer as nossas transgressões, que é o pecado, as nossas inclinações, os nossos vícios, e a gente falou isso essa semana. Quando eu aceito Cristo, Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele me salva. Mas, porém, todavia, eu tenho que também fazer a minha parte. Porque até o diabo crê em Jesus. Vocês sabem disso, não sabem? Está escrito na Bíblia. Qual a diferença do diabo para a gente? O diabo crê, mas não quer nem conversa com Jesus. Ele vive do jeito dele. Eu faço o evangelho do meu jeito. Se alguém prega de uma maneira ou me ensina de uma maneira que é contra as minhas tendências, os meus vícios, os meus desejos, está errado. Aí entra a famosa, que muito mundo traz aí, o relativismo, né? O que é verdade para você, não é verdade para mim. E acabou. A verdade é a minha verdade. Não existe verdade absoluta. Será? Então faz isso na tua vida pessoal. Vamos esquecer religião de lado e vamos partir agora para cidadania. Existe lei de trânsito que fala que sinal vermelho é sinal vermelho e tem que parar. E eu não quero saber disso. A verdade minha é a verdade. Para mim o vermelho é para passar. O verde que é para parar. Faz isso quando vem uma carreta. Decida isso. Quando vir uma carreta cruzando você, aí está sinal vermelho para você, e você diz, não, que conversa, o caminhão tem que parar. Joga teu carro, joga tua moto. Você vai ver a consequência da tua decisão por infringir uma lei que diz, vermelho é para parar. Então, será que essa lei de trânsito é relativa? Não. É absoluta. Vermelho é para parar, verde é para passar. Não é assim? Não existe outra lei. Em qualquer lugar que você for no mundo, vermelho é para parar, verde é para passar. Se você for para os Estados Unidos, vermelho para. Se você for na China, vermelho para. Se você for para a Inglaterra, vermelho para. Vamos para outra situação, sem ser religião. Existe uma lei que diz, se eu matar, eu sou preso. Na lei criminal. Não, negativo. Para você a lei é isso, para mim não é, eu vou matar mesmo. Vocês já entenderam onde é que eu quero chegar? Se não existir lei, o mundo vira um caos. Então, para que serve a lei no mundo que a gente vive? Para organizar, disciplinar e educar as pessoas. Para que possam viver no mundo com cidadania correta. Ser um cidadão correto. Agora vamos voltar para o mundo religioso. Se eu digo que o que eu estou vendo aqui, que eu leio, que o contexto fala, o contexto, não é eu falando, é o contexto, diz que é assim,
Aí eu não acho isso. Então, eu tenho que parar se você quer buscar vencer, ter esperança de um novo céu, de uma nova terra, parar de achismos, parar de ficar dizendo, não, eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei do que o irmão falou. Por que não gostou? Quando você vai perguntar, porque mexeu com alguma coisinha dentro dele. Porque infelizmente nós temos um vírus chamado vaidade, que às vezes a gente não quer perder. O irmão fala, está mostrando, aí te contradiz, você não quer perder. Por isso que muitos debates teológicos sai confusão. Eu não vou entrar nem na política. Se no debate teológico gera confusão, imagina na vida normal. Porque eu acho uma coisa, você acha outra. Peraí, mas o que diz a Bíblia? Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Ah, mas existe o espírito de interpretação. Então não é o espírito que me conduz, não. Porque Cristo mesmo fala que Lúcifer era anjo de luz. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Às vezes não é a voz do Espírito Santo, não. Para eu ouvir a voz de Deus, nós falamos essa semana, eu tenho que estar conectado na videira, conhecer a videira, entender a videira, buscar os princípios da videira, os valores da videira, aí sim eu vou ter condições de ouvir a videira. Agora, eu não busco conhecer a videira, eu não busco aprender o ensino da videira, eu não busco conhecer os princípios, eu não busco conhecer os valores da videira. Aí como você quer ouvir a voz? Aí você vai ouvir a sua voz, ou a voz do inimigo. Poder para viver uma vida transformada. Poder para permanecer fiel em meio às provações. É nas provações que Deus testa a tua fé, a minha fé. Não é sentado no banco, não. Porque aqui é fácil demais. Ter fé aqui, fácil demais. Aqui é tudo controlado. Aqui eu digo amém. Mas será que você diz amém lá fora? Porque na hora que vem a tribulação, é o que Jesus quer, como a gente viu, dar o ouro fino. E como que eu faço para o ouro fino ficar ouro puro? Como? Fogo, meu amiguinho. E não é fogo baixo, não. Então, às vezes, a tribulação ocorre na nossa vida, é porque Deus quer lapidar a nossa fé, quer purificar a nossa fé, quer dar razão à nossa fé, quer fundamentar a nossa fé. Agora tem pessoas que querem barganhar a fé. Aí, quer barganhar a fé. Será que é assim que funciona? Senhor, eu preciso uma grana aí. Se o Senhor me der para ganhar na loteria, eu me dedico a minha vida toda ao Senhor. Isso é barganhar, meu amiguinho. O cristianismo não é apenas uma religião. É transformação espiritual. E vocês estudaram, aqueles que não estudaram, estude a lição dessa semana. Comece. Essa lição desse trimestre está excelente. Para você entender se o seu cristianismo está no caminho certo ou está errado. Se a sua fé está sendo sólida ou não. É transformação espiritual real. No meu modo de pensar, no meu modo de ver, no meu modo de falar, no meu modo de ouvir, no meu modo de comer, no meu modo de vestir, no meu modo de comportar.
O poder da ressurreição transforma, sim, o orgulho em humildade. Transforma o perdido em salvo. Transforma o pecador em uma nova criatura. E a terceira e última verdade: a ressurreição garante a nossa esperança eterna. A ressurreição de Cristo garante para aqueles que creem e buscam ter esperança para uma vida eterna. A morte não teve a última palavra. Essa primeira morte não tem a última palavra. Porque Jesus venceu o sepulcro. E eu trouxe uma réplica de Jerusalém. Ele venceu o sepulcro. Três pontos importantes sobre essa questão da verdade, que a ressurreição garante a nossa esperança eterna. Primeiro, a ressurreição garante que a morte será vencida. A primeira morte. Garante que ela confirma a promessa da vida eterna. Como as escrituras dizem, como as profecias dizem, ela confirma. Basta você ler o livro de Isaías. Que o que Isaías falou na semana do Calvário aconteceu. Do mesmo jeito. E ela anuncia o dia da volta de Cristo. O túmulo vazio, nós estivemos lá, entrei nesse túmulo com o André, é a maior prova de que a história não termina na morte. Para aqueles que, logicamente, que estão na videira. Eu tenho que parar, eu tenho que dizer isso, eu tenho que dizer isso que eu estou sentindo no meu coração, eu tenho que parar, isso serve para mim, de brincar de ser cristão. De brincar de um cristianismo de fachada. Uma religiosidade de conveniência. Eu tenho que parar com isso. Se você quer realmente seguir a Cristo para ter a esperança da ressurreição dos justos, então faça agora. Não espere para o último dia, não. Não, eu vou para a igreja, eu vou ficar curtindo minha vida aí, mas quando Jesus estiver, aí eu vou. Só que lembre-se o seguinte, eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, não vou dizer qual, que durante a pregação, eu estava falando sobre os frutos do Espírito, e eu olhei para um irmão, não sei porquê, o Espírito Santo me fez olhar para ele, e eu acho que eu preguei para ele, e o irmão ficava olhando para mim assim. Sabe o que aconteceu depois? Ele não era batizado, a esposa dele era. E ele já frequentava a igreja adventista, ó. E não se batizava, disse que não ia se batizar. Que ia esperar um momento. Teve um infarto. Foi para a UTI. Teve que abrir de baixo a raba, que o tórax dele, para fazer cirurgia, peito aberto. Ficou na UTI, acho que uma semana, eu acho. Morreu. Depois que me contaram, a ficha caiu. Aí o Espírito Santo, ó, lembra? E eu falei sobre isso. É o que eu estou falando aqui agora. A decisão é agora, meu amiguinho. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair por aquela porta. Vocês sabem? Porque se eu soubesse, era bom demais. A decisão é agora, não é amanhã, não é final do mês, é agora. Ou você se conecta, porque amanhã pode ser tarde demais. E aquele irmão,
morreu, irmão, irmão de igreja, né? Morreu sem ter aceitado Jesus verdadeiramente. Porque eu sei como era a vida dele, que eu fiquei sabendo depois. Dentro da igreja era um santo. Aonde que eu quero dizer com isso? A aceitação de Cristo, ela tem que ser agora. Quando eu falo que o irmão era diferente, porque era. Não porque ele era mau, ruim, não é isso não. Mas não seguia os princípios e valores cristãos. Não seguia. Tomava a cervejinha dele. Frequentava outros lugares. Então é o seguinte, se realmente eu venho para a igreja com um propósito, eu tenho que dar sentido a esse propósito. Vocês concordam? Eu estou sendo... eu estou falando de maneira aqui que não está sendo claro o que eu estou falando? E eu sempre digo, quando eu prego, é o seguinte, se a pregação não servir para mim, eu não prego. Quando eu peço para Deus me ajudar a montar, o Espírito Santo me ajudar a montar o sermão, tem que fazer sentido primeiro para mim. Porque eu não sou santo. Quer dizer, santo eu sou, né? Se for para a palavra santo no hebraico, eu sou. O que é santo no hebraico? Separado. Separado de quê? Sou separado porque eu creio em Cristo, eu sou cristão. Eu sou separado, sou do mundo. Eu não sou do mundo. Eu sigo alguns princípios, os princípios e valores de Cristo. Por isso que eu sou separado. Por isso que eu sou santo. Não é o santo como uma denominação diz, que santo é uma pessoa que não peca. Não, negativo. Não é o que a Bíblia diz isso, não. Santo não é uma pessoa que não peca. Santo é uma pessoa que tomou uma decisão por Cristo e começou a viver de maneira contrária ao mundo, a remar contra a maré. Em que sentido? Sendo legalista? Sendo terrorista? Não. Não negociando os seus princípios. Simples assim. Por isso que eu sou separado. Então eu quero dizer que eu não sou puro, como muitos dizem que o santo é ser puro. Não, não sou. E não existe santo puro. Nesse planeta não existe. Só teve um que morreu na cruz. Então nós temos que entender que nós temos tendências, nós temos vícios, temos inclinações, e a gente sabe, eu sei as minhas tendências, eu sei aonde o calo aperta, e eu luto para não cair. Isso é a luta da carne com o espírito, como Paulo fala. Então eu sei as minhas limitações, eu sei as minhas tendências, e eu evito para Satanás não potencializar. Vocês lembram da primeira sermão que eu dei aqui, que eu trouxe aqui o talit? Vocês lembram das 8 linhas? O significava o que as 8 linhas? Alguém lembra? As 8 brechas, não é isso? E quais são as brechas que a gente dá para Satanás para que a gente caia na tentação e desvie do nosso caminho? Mente, olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos, pés e órgãos genitais. São 8 entradas que Satanás utiliza para desviar você e eu do caminho. Para aqueles que creem em Cristo, a morte é apenas um sono, como a própria Sagrada Escritura fala. Você não vai, quando morre, vai para o céu, vai para o inferno, fica no limbo. Cada um segue aquilo que acha que deve seguir. Mas se for para a Bíblia, para o contexto, é a mesma coisa se eu chegar aqui e falar, usar a palavra pena, como eu falei ontem, pena, dentro do seguinte contexto. Fabiano tem pena da Andréia.
Qual o sentido da frase? Essa palavra pena, qual o sentido que dá a frase? Pena no sentimento, não é isso? Mas eu não acho que é isso. Não é. Não é isso que está dizendo a Bíblia. A pena aqui é de punição. A pena aqui é de uma ave. Mas é isso que o texto fala? A frase que eu falei fala? Você pode pensar do jeito que você quiser, mas não é o que diz a Bíblia. Então a gente tem que ser berianos, como eu falei aqui também, beriano. Beriano é o cara pregar e você anotar. Tem uma irmã nossa da nossa classe, né? Que ela anota todo o sermão. Eu fiquei impressionado com isso. Ela tem um caderninho, o cara está pregando, ela está anotando. Aí um dia eu perguntei para ela, irmã, o que você está fazendo? Não, eu tenho o sermão de todos os pregadores que eu já assisti, todos. Eu tenho vários livros, cadernos. Porque depois eu vou ver com calma. Isso é ser beriano. Então não é que o pastor diz, não é que o padre fala que está absoluto. Não, vamos ver o contexto. Porque é muito fácil pregar. Eu pego uma frase aqui e coloco na doutrina coach. Sabe o que significa coach, né? Treinamento. Eu preparar o cara, eu vou treinar uma equipe de empresários aqui para ter sucesso na sua empresa. Aí eu vou criar frases de efeito que vai levar as pessoas a ter uma autoestima para o sucesso lá da empresa dele. Mas mudou o comportamento dele ou mudou estratégias administrativas? Ele vai jogar a técnica para dentro da empresa. Mas será que ele vai viver aquilo fora da empresa? Ele quer lucro. Um dia Jesus vai voltar. Crê você ou não? Que quem está assistindo também, crê ou não? Cada um segue aquilo que acredita. Eu creio. Amém. E os mortos em Cristo irão ressuscitar. A ressurreição do justo, como que está em 1 Coríntios 15, que a ressurreição terão, os vivos serão transformados, como diz lá em 1 Coríntios 15. Nós temos na arqueologia, como eu já trouxe aqui, até uma réplica. Aí, ó. É essa réplica aqui. O jardim. Porque existem 2 locais lá em Jerusalém que falam que Jesus foi sepultado. Tem esse túmulo, que é no jardim, que é conhecido como Jardim do Túmulo. E existe um jardim onde fica a igreja do Santo Sepulcro. Tá certo? Isso aqui é o Jardim do Túmulo. Que nós somos nos dois, né? Tanto na igreja do Santo Sepulcro, como no Jardim do Túmulo. Essa é uma rocha, realmente. Esse túmulo é do 1º século, tá? E fica ali onde o pessoal fala que o Gólgota, né? A caveira. Vocês estão vendo que tem uma caveira aqui assim, parecida uma caveira? Mas se você for lá hoje, você não consegue enxergar nada. Porque já corroeu, a erosão já... Então, é impossível, né? Ser. Mas provaram que não é. E esse é o local mais procurado pelos evangélicos. E nesse local tem, dentro do túmulo, uma inscrição que não pertence ao período de Jesus, do tempo de Jesus. Trata ali de um símbolo posterior, né? Cristão posterior. Provavelmente ali feito por peregrinos cristãos dos séculos mais recentes. E a pintura, o que você vê é uma cruz, né? Cristã, acompanhada das letras gregas. Ali você tem a letra IC e XC, que significa o que está escrito aqui embaixo, ó. Lessos Christus, Jesus Cristo. Existe outro local também conhecido, que eu falei que é a igreja do Santo Sepulcro.
E este local é mais procurado pelos católicos. Certo? Mas o que importa é isso para a gente? O que importa é o seguinte, que a pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, independente de onde que Jesus tenha sido sepultado, a morte foi derrotada. Porque Jesus saiu do túmulo. Hoje existe a esperança para que cada um de nós pudéssemos estar aqui buscando essa esperança. Quais são práticas que nós tiramos para a nossa vida cristã? Que o poder da ressurreição precisa ser experimentada. Quem que eu estou falando aqui ser experimentado? O poder da ressurreição. Quem? Eu preciso experimentar quem? Cristo. Porque Ele ressuscitou. E Ele quer que a gente seja ressuscitado. Então eu tenho que ter uma experiência com Ele. E isso significa abandonar o pecado. Pecado, o que é na Bíblia? 1 João 3,4. O que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? Os mandamentos, né? Os princípios, os conceitos ensinados por Jesus. Não é só os mandamentos, é todos os princípios. Mas os mandamentos, ele é o carro-chefe para a gente ter mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de pensamento. Confiar totalmente em Cristo. Só com a experiência de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, conhecendo quem Ele é, vai te proporcionar total confiança. Lembra que eu falei do exemplo aqui? Você está com um problema sério, angustiado, aí você está sentado ali na calçada da tua casa, você não aguenta, passa uma pessoa que você nem sabe nem quem é, aí você diz: ei, fulano, senta aqui, eu preciso desabafar. Você faria isso? Faria? Por que não? Você não sabe nem quem é a pessoa, você não tem afinidade com a pessoa, você não tem relacionamento com a pessoa, para que gere confiança. Agora, você está na mesma situação, passa o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Você chama para conversar? Por quê? Porque você confia, você conhece. Aí vamos para a vida cristã. Será que eu faço isso com Cristo? Ou só lembro dele quando eu preciso? Vou pegar um resultado no exame. Aí você ora uma semana antes. Aí vem para a igreja, aí não sei o quê, aí coloca louvor dentro de casa. Eu estou falando alguma besteira? Mas tem pessoas assim. Mas depois que recebe o exame, tudo normal. Vou para o carnaval, meu irmão. Nem lembra que Jesus, nem vem aqui na quarta-feira, no culto de quarta, para agradecer. Nós temos que ser real. A nossa igreja está morna. Morna. Sabe por que eu pedi para que Deus me desse uma igreja para ficar a Semana Santa, para eu servir na Semana Santa para Ele? Para que minha fé não fique em mordidão. Porque quando você está sentado no banco, você se acomoda. Você se acomoda. Porque tudo vem de bandeja para você. Você não faz esforço nenhum. Agora, quando você se propõe a servir a Ele, para colocar a tua fé viva, quente, você tem que sair do comodismo. Você tem que organizar a tua vida para você ter condições de servir ao Senhor. Porque o tempo só tem 24 horas. E você tem que se organizar para poder dar um tempo de qualidade para o Senhor. Preparar o material, estudar a Bíblia, se organizar para sempre chegar cedo para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Manter os olhos na esperança da eternidade. Isso são
o poder da ressurreição em Cristo pode nos proporcionar. A ressurreição não é apenas um evento do passado, histórico, como muitos dizem. Ela é uma experiência espiritual presente. E a pergunta que eu deixo aqui para a gente pensar é: se Cristo venceu a morte, por que continuar vivendo como se o pecado tivesse poder sobre sua vida? E o apelo que eu faço hoje para mim e para você, que na manhã da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena foi lá e viu o túmulo vazio, Jesus falou com ela, ele viu Jesus ressurreto, e ela saiu correndo para avisar os discípulos. Pedro e João foram desesperados para ver, e encontraram também um túmulo vazio. E aí o anjo disse, para Maria: ele não está aqui, ele ressuscitou. A morte foi vencida. E aí quando você estuda Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, no capítulo 4 de Apocalipse, tem uma preparação no santuário celestial, no lugar santo, na área do candelabro, onde é preparado o trono, com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, para receber Jesus. Aí no capítulo, e lá o Espírito Santo, no capítulo 4 o Espírito Santo também está. No capítulo 5, Jesus ele é entronizado como o nosso sumo sacerdote e rei do universo. E louvam os anciãos, todos os anjos estavam ali naquele momento. Mas o Espírito Santo não estava. Por quê? Porque ele subiu, o Espírito Santo veio. Aí quando você observa lá em Atos, na hora da Atos 1, em que Jesus, é a última conversa com os discípulos, que ele ascende ao céu, e ele, o que fala lá? Que ele estava envolto de nuvens, não é isso? As nuvens cobriu ele, não foi? Mas sabe o que significa as nuvens? Não era nuvem, essa nuvem que a gente vê aí, não. Era milhares e milhares de anjos. Vieram cortejar Jesus para ser entronizado ao céu, porque ele venceu a morte, ele venceu Satanás. O pecado foi derrotado, a esperança nasceu para mim e para você. E ele disse para os discípulos, quando estava subindo os anjos, apareceram os 2 anjos, Galileus, por que vocês olham para cima? Do mesmo jeito que você vê o rei subir, ele virá. Creia você ou não. Mas a ressurreição não foi apenas para provar que Jesus é poderoso. Ela foi para oferecer nova vida para mim e para você. Esperança. Talvez hoje você esteja vivendo aí, não sei, algo que te está trazendo uma ação morta dentro de você. Como uma fé enfraquecida, esperança perdida, coração distante de Deus. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus pode transformar a minha vida e a sua vida hoje. Só cabe você decidir ou eu decidir. E Jesus chama você para uma nova vida. Se você deseja hoje dizer isso, de querer que Jesus transforme a sua vida, verdadeiramente, diga assim para você: Senhor, eu quero experimentar
o poder da tua ressurreição. Então hoje é um dia de entrega, de decisões, de correções e de retorno ao caminho. E se você deseja dizer isso aqui, Jesus, Senhor Jesus, eu creio que tu ressuscitaste, transforma a minha vida, vence as minhas transgressões, as minhas inclinações, os meus medos, as minhas angústias, as minhas incertezas, os meus traumas em mim, e prepara-me para uma vida eterna. Nesse momento, eu queria fazer queria que vocês tivessem a paciência, que eu quero fazer um momento especial. Que quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu estava em outra denominação, e me marcou muito. Desde ali eu fico pensando nisso que vocês vão ler aqui, vocês vão ouvir aqui. Tem um vídeo, por favor? É um videozinho que está fora. Você pode fechar isso aí, você pode fechar. Aí um que está aí do lado, aí um vídeo. Amor, mostra lá para ele, por favor. Está na área de trabalho. Está na área de trabalho. Do médico aí. Deixa eu ver. Clicou aqui na área de trabalho? Está na área de trabalho. Aqui, ó. Esse aqui. Eu gostaria que vocês ouvissem o que eu vou falar, mas também prestando atenção nas imagens. Tá bom? E se o irmão quiser apagar essa luz aqui para ficar mais nítido, tá bom? Por favor. O relato de um médico francês sobre a crucificação de Jesus. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Um relato sobre a morte de Cristo. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre
o procurador romano e Herodes. Pilatos cede. Então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbos e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe penetra a fronte. A cabeça gira em uma vestigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois da zombaria da coroação, com longos espinhos, mais duros que os da acácia, os carrascos entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Se pesa esse braço uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos roubam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor intensa. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se aflige as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar um desmaio, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam nas pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes, os carrascos, tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo,
o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provocado: uma dor angustiante, agudíssima, que se definiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesões nos grandes troncos nervosos, provoca um desmaio e faz perder a consciência. Em um contato com o prego, quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a peça que ajusta a corda. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores deslacerantes. Um suplício que dura 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave, elevam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estátua vertical, depois rapidamente encaixa o braço horizontal da cruz sobre a estátua vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes das grandes coroas de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente. Uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que a vítima levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca semi-aberta e o lábio inferior começa a cair. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os romanos. Tudo aquilo é uma tortura perversa. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, e uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece alguém ferido de tétano. A isso que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, e em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra como um assovio, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o máximo dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro. E, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita.
Mas o que aconteceu? Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-os a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por Jesus na cruz. Cada vez que ele queria falar, deverá levar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxame de moscas une ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arranca um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre. Em meu lugar e no lugar de cada um de vocês. Que essa semana não seja só cumprir tabela no calendário, que ela possa realmente ter mudado a nossa fé, que a gente possa sair daqui conscientes do que Ele fez por nós, e que não fique só em palavras, que nós tenhamos prática do amor. Porque se eu quero ter uma vida eterna, se eu quero ter esperança de estar no novo céu, na nova terra, eu preciso que Ele me ajude, reavivando a minha fé. Nós vamos fazer uma oração, né, irmão? E eu queria convidá-los vocês, só que eu queria fazer de maneira diferente. Eu queria que a igreja viesse e nós montássemos aqui um círculo, de mão dadas, todos os irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo, e que a gente fizesse um círculo. Você faz ali, ó, pegando o círculo ali, aí vem subindo aqui, descendo aqui, fechando o círculo. E vamos dar as mãos dadas para que o círculo se feche. Pode subir aqui, irmão. Pode subir aqui, irmão. Avança mais os bancos aí, para fechar o círculo. Se a gente se diz cristão, se a gente se diz corpo de Cristo, nós temos que viver como o corpo de Cristo. Por favor, fecha aqui, por favor, aqui, ó.
Pode vir aqui mais para cá, irmão. Entra aí no segundo banco aí, ó, para fechar o círculo. Porque essa corrente não pode fechar. A corrente, ela tem um papel importante, não tem a corrente? Se um elo da corrente se quebra, o que acontece com a corrente? Ela não serve para nada. Se o elo da corrente se quebrar, um elo, a corrente não vai ter mais fundamento para o propósito da corrente. Nós somos os elos da corrente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, que nós falamos com tanta firmeza. Não, eu sou cristão, eu frequento a igreja. Que a gente possa, nesse momento, em nome de Cristo, orar a Ele, a oração universal que Ele ensinou a todos, independente de placa de igreja, onde todos oram assim: Pai nosso, estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a nossos deveres. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, querido Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, de mãos dadas, representando a tua igreja unida, representando uma igreja que é o corpo de Cristo. Que o Senhor, nesse momento, possa nos ajudar a vencer as nossas limitações, a vencer as nossas confusões, questões pessoais, de interpretação bíblica, de entendimento contrário aos teus princípios e valores. Que o Espírito Santo ajude essa comunidade a vencer e ser luz nesse bairro. Que os irmãos, a liderança, a família pastoral possa ser o guia necessário para nos conduzir ao céu. E que quando a gente vier para essa casa, venhamos com o intuito de crescer espiritualmente, de fortalecer a nossa fé, de nos alimentarmos, para que a gente possa, no mundo, ter o alimento necessário para levar Cristo para as pessoas. Que a gente seja instrumento em suas mãos, para que venhamos a honrar e glorificar o teu nome, para que a gente possa exaltá-lo através dos nossos testemunhos, não só do que nós falamos, mas de como nós vivemos. Que o poder da ressurreição que foi nos dada como esperança possa modificar os nossos pensamentos e nos dar condições firmes na tua palavra de ter o caminho certo a ser seguido, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, as nossas inclinações, nossos medos, angústias, incertezas, nossos traumas, para que a gente vença nós mesmos através do poder do Espírito Santo. Amém. Que Ele consiga nos esvaziar de nós mesmos e assim ter espaço dentro de nós de poder imprimir o caráter do Senhor Jesus na nossa mente e no nosso coração, para que haja verdadeiramente uma transformação, uma vida nova em tudo que nós viemos a fazer, pensarmos, aquilo que vemos, ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que sentimos em nosso coração, aquilo que nós agimos através das nossas ações, sejam sempre para refletir o caráter do Senhor Jesus. Nos ajuda a ser firmes, Senhor, perseverante nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a ter um tempo de qualidade contigo, para que o relacionamento seja profundo, para que a nossa vida, que nós somos um ramo, seja conectado na videira, e assim poder receber a seiva, que é o Espírito Santo, para alimentar a nossa vida espiritual de maneira verdadeira. Que nós possamos ir para casa hoje,
alegres, felizes, sabendo que o nosso Deus ressuscitou. Amém. Cristo ressuscitou, está sentado à direita do trono de Deus no centro do universo, lá no santuário celestial, aguardando o momento da sua vinda, para vir para este mundo, buscar os justos, e que só nos prepare, através do Espírito Santo, para sermos considerados justos nesse grande dia. E se viermos a dormir, a morrer, que a gente durma em Cristo, para que quando chegar o grande dia, possamos ser ressuscitados através do nosso anjo e ser conduzidos ao céu, com os anjos louvando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Dá-nos paz, Senhor, a paz que vem do Senhor Jesus, e que Ele nos ajude a produzir o fruto do Espírito, começando pelo amor. E assim eu suplico nesse momento, Senhor, que o Senhor abençoe essa comunidade, os irmãos, a família pastoral, a liderança, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, entregamos tudo em tuas mãos. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos, pela semana que vocês proporcionaram para a gente. Nós agradecemos.